O que você acha de pessoas que compram franquia? Ou seja, elas utilizam do empreendedor que já tem uma certa experiência e tem aí uma franquia. Você acha válido? Acho, desde que você saiba avaliar a franquia. Então, acho que um ponto importante é que as pessoas, assim, putz, franquia dá dinheiro, então eu vou comprar uma franquia. Ah, terreno dá dinheiro, eu vou comprar um terreno. Ah, bolsa dá dinheiro, eu vou investir na bolsa. Não é assim. É entender que tudo precisa ter uma decisão inteligente sobre aquilo. Por exemplo, na minha palestra, inclusive, eu bato muito na tecla de você se tornar multi-receitas. E uma das áreas para você se tornar multi-receitas é sim ter uma franquia. Então, eu tenho o meu trabalho, vamos imaginar que eu sou dentista, eu tenho meu consultório e eu posso ter uma pizzaria, uma franquia de uma pizzaria, por exemplo. Tá bom, mas não é acumular trabalho, gente. Então, se eu sair do consultório e eu fui pra pizzaria e ficar até 2 horas da manhã, isso não é se tornar multi-receitas. É você trabalhar mais horas. Multi-receitas é quando você tem uma outra fonte de renda que, paralelo ao que você tá fazendo, também te dá a chance de ganhar dinheiro. Então, eu estou aqui trabalhando, tô ganhando aqui R$ 100 a minha hora, mas também eu tenho um negócio que tá me dando mais R$ 100. E daí eu também tenho um dinheiro na bolsa que tá rendendo também. Então, ou seja, para mim, faz sentido ter uma franquia desde que você avalie, primeiro, se existe uma estrutura, a franquia, de fato, de poder dar um atendimento que você não precisa estar lá atrás do balcão. Eu sei que tem muitos, inclusive, franquias que falam assim, poxa, eu adoro o franqueado que tá lá no negócio, etc. Mas se a pessoa quer ser multi-receitas, já não funciona. Agora, se o negócio da vida dela vai ser a franquia, aí sim funciona. E vale a pena, porque se a pessoa já deu certo, uma marca já deu certo, você pode representar aquela marca, por que não? Então, faz sentido sim. No empreendedorismo, ele não deveria ser algo, não, só estou empreendendo se eu monto CNPJ. A gente esquece, isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo tem o intraempreendedorismo, tem empreender com alguém como ser um franqueado ou um representante comercial. É a mesma lógica. Eu tenho uma marca, putz, você falou da reserva. Eu gosto muito da reserva, então eu vou vender as roupas da reserva e eu estou ganhando com uma marca que já se consolidou. Então, esses exemplos que eu acho que a gente precisa passar. Agora, ponto importante é avaliar por que eu tô montando, se é para ser multi-receitas ou para ser minha renda principal, ou seja, minha atividade principal. Segundo, qual é a margem? Essa é uma coisa que ninguém faz. Porque também tem muita marca que montou o modelo de franquia para a marca crescer e não para o franqueado crescer. Então, cuidado. Olhe sempre o retorno. Então, você olhando a margem, você vai tomar uma decisão mais inteligente. E, principalmente, qual é o investimento que você tem que fazer. Porque aquele negócio, olha, você vai investir não sei quantos milhares de reais aqui. E você vai ter o payback em tantos anos, ele está te falando de um cenário, inclusive, bem otimista. E se tiver uma pandemia de novo? E se tudo fechar? Quanto tempo vai ter? Você tem caixa suficiente para isso? Então, tem várias perguntas que precisam ser feitas antes disso. E uma das que eu mais gosto é, principalmente, da lei do mínimo esforço. Porque as pessoas olham sempre assim, putz, legal, essa empresa aqui, ela é grande, ela tem uma marca, mas a margem é de 5%. Você tem que faturar muito para você ganhar dinheiro. Agora, algo que tem uma margem de 50%, você tem que faturar menos para ser um milionário. Você faturou 2 milhões, sobra 1 no seu bolso. Se você tem uma margem de 5%, você vai ter que faturar muito mais. Então, essa é a lógica, né? Que eu acho que a gente precisa provocar. Então, faz sentido? Sim, desde que esteja alinhado com qual é o seu objetivo, ser multi-receitas ou ter uma atividade ali, e também de você olhar os números. De você não sair fazendo loucura, igual eu vejo em muitos casos. O cara pega empréstimo, pega não sei o quê, coloca tudo lá. E daí vem uma situação adversa, ele acaba não prosperando. E esse é um ponto bem importante. Sabe uma coisa que você falou e que eu acho importante até eu falar de mim? Você falou da questão do mínimo esforço, né? De menos horas e ganhar dinheiro. Eu tive que fazer terapia. E eu fiquei bastante tempo tocando nesse assunto. Por quê? Eu achava um absurdo, como eu também já vim de uma rotina pesada lá atrás, trabalhando bastante, eu me culpava, porque, né, atualmente, graças a Deus, eu já tenho um patamar, um padrão de vida bom, e eu não trabalhava tanto. Rica, bonita e rica. Obrigada, Cá. E eu me culpava, porque eu falava assim, poxa, mas eu tenho que acordar às 6 da manhã, dar conteúdo, eu tenho que trabalhar até às 10 da noite. Só que aí eu fui fazendo terapia, de verdade, não sei se faz sentido pra você, pra entender que eu não era preguiçosa. Porque eu me cobrava muito, sabe? E tem muita gente que se faz isso. Doente, eu queria trabalhar. O que eu entendi? Que tá tudo bem. Que eu construí ao longo do tempo e eu posso ter menos esforço e ganhar dinheiro. Aí que tá. Mas eu fiz terapia por causa disso. Eu fiquei doente, eu tava doente por causa disso, Carol. Assim, eu acho que isso é muito comum, inclusive, de acontecer, cara. Porque, vamos lá, é só a gente observar. A pessoa vai pra praia numa segunda-feira.
ela já vai se desculpando. É porque eu trabalhei pra caramba no final de semana. Não, é porque o final de ano foi super corrido, eu trabalhei, não sei o que. A gente tem essa tendência, é natural, é inconsciente. Porque a gente entendeu que precisa trabalhar muito. E eu acho que a internet intensificou ainda mais essa fala. Porque as pessoas, elas trabalham até 10 ou 11 horas da noite. Tá vendo? A Carol tem dinheiro e ela tá lá trabalhando. Como que eu tô na praia? E daí ela começa a se cobrar disso também. Então é muito importante que as pessoas façam as pazes com qual é o objetivo delas também. Às vezes você não quer ter o padrão de vida que a Cá tá tendo. Então você quer ter algo, tipo, putz, você quer morar no interior, você tá feliz com o tamanho da casa que você tem e tudo mais. Então é até um questionamento, até gravei um vídeo ontem sobre isso, sobre por que você quer enriquecer e quanto é enriquecer. Quanto de dinheiro de fato você precisa. Porque senão você volta naquela história, você acaba comprando coisas que você não gosta pra agradar gente que você nem se importa. Então, ou seja, é muito importante que a gente faça as pazes com isso e que a gente também entenda que trabalhar menos não é trabalhar pouco ou não trabalhar ou trabalhar mal feito. Pelo contrário. A Lei do Mínimo Esforço tem um livro muito legal que chama Hábitos Atômicos. Eu adorei, né? Porque vem de atômicos. E daí, esse livro, ele é complementar ao Poder do Hábito, que eu também adoro esse livro. E ele fala bastante no capítulo 12 sobre a Lei do Mínimo Esforço. Você economiza energia e daí você faz bem feito. Por exemplo, você gosta muito de exercício. Se você ficar na academia 10 horas, adianta, Cá? Não. Não adianta. Então, ficar uma hora bem feito, né? Tá, exato, tá legal. Você ficar 10 pelo contrário. Você vai acabar, tipo, até se machucando, queimando massa magra. Você não vai atingir seu objetivo, etc. Então, é muito interessante que eu corri, né, 3 maratonas, 42 quilômetros. E para você correr tantos quilômetros, você aprende a economizar energia. Porque o movimento é para você economizar energia para que você dure mais. Para você conseguir sobreviver. E a mesma coisa em relação ao dinheiro. Se eu economizo energia cuidando de mim, indo para uma academia, ou né, curtindo com os meus amigos, indo para um cinema, para um restaurante, cuidando mesmo, vivendo, obviamente, as horas que eu estou trabalhando, eu vou trabalhar com mais intensidade, com mais prazer e vou ganhar mais dinheiro. Então, é isso que a gente precisa fazer as pazes. Não é porque você tirou um day off, significa que você não está produzindo. Pelo contrário. Você está acumulando energia para produzir muito mais quando você está trabalhando. Então, é assim, muito legal de você falar isso, porque eu imagino que muita gente vai se reconhecer na sua fala. Sim. E quanto foi importante assumir isso, né? Que talvez se você não tivesse feito terapia e conseguido enxergar isso, hoje você ainda estaria sofrendo com esse trauma de querer trabalhar mais horas e quantas pessoas não estão nessa realidade. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre terapia, sobre experiências que eu passo, enfim, de compartilhar isso com as pessoas. Porque eu sou uma pessoa real. Independente se eu trabalho, ganho meu dinheiro, enfim, eu também tenho traumas. Então, isso era um trauma que eu carregava. Eu me cobrava muito. E eu comecei a entender, não, calma. Vai dar tudo certo, faz parte da Carol, você não pode ser assim. E hoje eu consigo me cobrar muito menos, ser menos exigente, mas entender que tá tudo bem. E é importante de falar também que as pessoas acreditam que terapia é só pra quem tem um problema. Primeiro, todo mundo tem problema. Você acha que não tem problema, você tem muitos. Começa por aí. Então, ou seja, a terapia, ela não deveria ser justamente só quando aquilo já estourou. Esse é um erro também clássico que a gente comete. Essa é uma das coisas que eu tenho, assim, realmente como vontade, né, tipo, como objetivo de levar o autoconhecimento também já desde criança, assim como o dinheiro. Então, não só fazer as pazes com o dinheiro, mas fazer as pazes com a gente. De ter a fala sobre o autoconhecimento desde pequeno. Porque a gente tem uma tendência a não falar, a não fazer, e daí a gente vai acumulando. E a gente só procura um coach, um terapeuta, um psicólogo quando as coisas já estão muito ruins ou quando você já está numa situação muito crítica. Então é muito importante de ver pessoas muito bem-sucedidas que fazem terapia, que tem um coaching, que continuam tendo. Então não é porque você resolveu isso na sua vida que você vai parar, por exemplo. Você vai continuar tendo. Tanto que, dentro da Ato, a gente tem uma psicóloga, uma performance coach, que é a Priscila, porque eu percebia como principalmente os homens têm mais preconceito em relação à terapia do que as mulheres. É mais fácil você ver uma mulher, por exemplo, procurando um coach, um terapeuta, do que um homem, né? E daí a gente percebia esse trauma, então a gente teve até que envelopar um pouco a Priscila, digamos assim, nessa questão da performance coach. Olha, você tá aqui para você ter mais performance no mercado financeiro, etc. Para poder permitir que eles se conheçam melhor. Porque um dos maiores desafios no mercado financeiro não é ensinar técnica. Gente, bolsa é comprar barato e vender caro.
Mas é ensinar a pessoa a fazer as pazes com ela. Porque ela vira gananciosa, ansiosa, ela muda o stop de lugar porque ela é arrogante, ela não quer aceitar que ela tá errada. Olha quantas coisas a gente precisa mudar no emocional para fazer uma pessoa ter sucesso financeiro. Então foi muito bacana de ter trazido essa fala, né? E hoje a Priscila, ela mora em Nova York, por isso que eu brinco que ela é Billions, é a Wendy da Billions, né? Então é muito bacana que, assim, ela tem essa fala um pouco mais leve, de conscientizar as pessoas da importância de você ter um coach, um terapeuta, uma pessoa que te acompanha e que te faz sair do plano A pro B. É isso que uma pessoa vai fazer ali com você, te provocar a pensar pra onde você tá indo, o que você quer da tua vida, o que você precisa arrumar pra chegar lá. Ô, Carol, e algumas pessoas comentando que você tava até nos estúdios do Casimiro, algo assim. Você tá fazendo negócios com ele? Como é que. Pô, Qual que é eu essa tenho que fazer história? algum negócio com ele, né? Porque ele me jogou no Vasco, então. Ah, foi o Casimiro que te jogou no Vasco? Foi muito interessante essa história, né? Porque o Casimiro, ele começou a narrar, ele fez ali, ele começou a reagir ao Shark, né? E daí me mandaram, porque eu não conhecia ainda o trabalho dele e tal, putz, sensacional as reações dele ao Shark, porque ele tá trazendo, inclusive, um público mais novo pro programa, Sim. né? Então, um público de 11, 12 anos hoje me reconhece. Sabe que eu existo e que eu sou uma Shark. Tipo, eu acho isso sensacional. Você imagina, essa garotada antes dos 20 anos estão tudo milionário. Eles vão sofrer bem menos que a gente se eles falarem sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, né? Então, eu achei sensacional. E daí foi muito interessante que me mandaram uma reação que ele falava assim: quem que é essa Carol Pfeiffer? Ah, mercado financeiro, não sei o que, né? E daí jogou assim, fortuna de Carol Pfeiffer. Ah, joga na cara, a Carol tem muito dinheiro, não sei o que, papapá, porque, né, tipo, pô, eu era mais nova ali, então ele tava curioso a respeito disso. E daí eu marquei um papo com ele, porque eu achei interessante o jeito como ele tava levando uma coisa muito séria, que é o Shark, pra uma coisa muito divertida. E daí eu falei, cara, eu quero isso na Atom, né? Porque, como eu falei, tava estudando ali mestrado de educação e tecnologia, eu queria uma coisa mais dinâmica, mais divertida na Atom também. Marquei um call com ele, 2 dias depois, ele me contou que ele era vascaíno, etc. Beleza, até então, ok. Aí passou 2 dias, abri uma caixinha de pergunta e me mandaram, compra o Vasco. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo aqui?